E se encontrassem o António e a Teresa, será que dariam match na mesma? E se encontrassem a sós os dois, ai, sem ecrãs, o que virá depois? Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Mundo de Antena. Desta feita, versa sobre a canção O que vem depois. E o que é que vem nesta canção? O que é que vem nesta canção? Sucede que esta canção é uma encomenda. Eu há muito tempo tinha esta história na minha cabeça. Que é a história de não é ainda um casal, mas é um rapaz e uma rapariga que procuram o amor. Estão muito sozinhos. Procuram o amor. Eles são quase vizinhos. Sim? Mas nunca se encontram. Porquê é que nunca se encontram? Porque estas pessoas vivem com a cara enfiada no telemóvel. Procuram amor no telemóvel. E, portanto, andam sempre assim e não se veem. Até que há um dia é que acontece uma coisa. Dá uma reviravolta e eles olham-se. E agora vão ouvir a canção para perceber o resto. Mas é por isso e por outras razões que eu tenho comigo a Ana Marco hoje. Obrigada. Obrigada eu, Ana. Não só porque és muito versada nestas coisas... No amor. No amor e nas redes sociais e em todas as problemáticas dos relacionamentos, mas porque temos uma longa história. Temos, sim, senhora. Que vai até à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Senhora. Nos idos anos 90. Quase 30 anos. Tínhamos 5. Sim, claro, porque nós éramos sobredotadas e rapidamente passámos da creche imediatamente para a faculdade. Logo. E eu lembro-me, nós partilhávamos o mesmo autocarro. Uhum. Eu lembro-me de tu dizeres, tinhas um irmão nas expressões fictícias, Pois escreveu Herman era. e ficava ali embevecida, assim... Sim, lembro que era assim um grande entusiasmo. Era mesmo. E o meu irmão ainda não era ninguém, acho eu. Por acaso, olha, não, ele até já, eu acho que ele já estava na rádio já. Sim, eu acho que sim. Porque o Homem que Mordeu o Cão já deve Sim, ter pai quase 30 anos ou mais. Sim, por aí. E havia assim umas quantas pessoas que já conheciam o nome, mas ele estava a concretizar o seu sonho de escrever para o Herman, claro. Pois, E tu claro. adoravas citar Herman constantemente. Sim, isso mesmo. E eu passei isso para a minha filha, de certa forma, ainda não o Herman, ainda não chegou a Herman, porque ela tem um bom sentido de humor, mas está no Gato Fedorento. Olha, Já também o meu cita filho! tudo. Também o meu filho, Konami! O Javarder, Isso é adoro o incrível. Javarder. É incrível, porque esta semana, precisamente, eu mostrei pela primeira vez Gato Fedorento ao meu filho de 5 anos e ele fartou-se de rir Claro. com o Konami, com o poeta Ama. Cicioso. Concurso das também é Velhas. ótimo. Tenho que mostrar o concurso Ai, das o velhas. Cicioso não me mostrou. Estou sempre a fazer, batem levemente, como quem chama por mim. Tão bom, meu. Ótimo, pronto. Mas o que eu te queria perguntar é Sim. se o curso de LLM já não existe. Já não existe. Não deve ter esse nome. Nossa, agora Línguas e literaturas modernas. Agora variantes mudou estranhas, tudo. sim, pois é. É tudo muito jovem. Artes e Jovem. piruetas A antigas. citar o Bruno Nogueira, não é? Eu sou jovem. Exato. Foi um curso de amor ou foi de desenrascanço para perceberes o que é que querias mesmo fazer? Foi um curso de desenrascanço, Pois. foi um curso de empatar o tempo. Ah. A minha mãe a dizer assim, pronto, não é? Olha, eu gostei muito de lá andar na Faculdade de Letras e eu, é. A tua mãe andou na Faculdade de Letras? Andou, sim, senhora, O em que é que ela germânicas. estudou? Ah, Portanto, era inglês... Filologia, ainda tinha o nome de filologia. germânica, exato. Era o equivalente, se calhar, portanto... era LLM, inglês, alemão. Inglês-alemão, exato. E ela tinha andado lá e tinha boas memórias, pronto, de uns tempos dos anos 60 na Faculdade de Letras, que é um Ui, pouco pois, diferente dos com anos certeza. 90 na Faculdade de Letras, É. pronto. E então eu ainda fiquei naquela, se queria ir para a nova, mas depois ela estava ali muito tipo, porque é clássico, é que é a cena? E eu, pronto, está bem, eu não queria, eu sabia lá o que eu queria fazer. está barriga Gostava papa. de ler e de escrever, pronto, vou para ali. E depois cheguei lá e está bom, olha, não me lembro bem daqueles tempos, e não é por razões de farra. Isso Não que eu te ia é. perguntar, se aproveitaste bem essa parte. Aproveitei bem, mas eu fui arranjar um namorado à universidade, à FCSH. Ah, altura. pois, claro. De formas que as Mas olha, festas também, eram mais eu para aqueles percebo, lados. Eu percebo-te, porque naquela altura a Faculdade de Letras realmente tinha um rácio muito fraquinho de mulheres para homens, no sentido que tinha Tinha. muitas mulheres e poucos homens. Sim. E pronto, também E- os que lá não, estavam porque não depois- eram do meu agrado. Sabes o que é que Mas acontecia? se bem que eu namorei com um rapaz lá, mas Namoraste com um de lá, por acaso não namorei com ninguém de lá. Mas o que acontecia? Que acontecia também no tempo da minha mãe, isto só para se ver, e como tu também falas muito sobre estas questões de feminismo e da liberdade da mulher e etc. A minha mãe dizia que no tempo dela, os rapazes do técnico iam sacar miúdas à Faculdade de Letras. pois sim, havia essa, exatamente. E as miúdas exatamente. iam sacar Repara rapazes. que o Zé é do técnico. Pronto. Meu marido- Olha, aí está. Aí está. Ei, Pronto. vês? Era toda uma Que é isto na tradição. esparrela. E no nosso Que- tempo não era assim tão diferente, porque eu lembro-me que muitas miúdas e os rapazes não eram necessariamente lá da aquilo faculdade. não tinha... Pois Pois, é. não havia terreno fértil. Não.
Literalmente, quase, no sentido mesmo da procriação. Pois não. Mas tu estavas-me a dizer, em off, Sim. eu tenho usado muito esta expressão, dá-me gozo. Parece que eu sou do métier, percebe? Mas não Estás a sou. dominar, 100%. Tótil. Estavas-me a dizer em off do latim, não sei Sim. o quê, não sei o que mais do latim. Não sei Conta-me o lá que é essa do história. latim. Do latim é eu, chumbei, entre aspas, porque uma pessoa Chumbaste não latim. chumba bem. Ana Marca Calé. Eu só fiz latim elementar, que era o mais fácil de todos. Tu Só eras fiz de à português e terceira. inglês também? Era português e inglês, sim. Pronto, tá bem. Só fiz à terceira. À terceira volta. Mas fiz assim depois quando fiz. Mas é com xarã. Porque foi tipo quando decidi fazer. Eu não estava Não mal chegaste a virada. verter para português textos da Odisseia e não sei o quê? Que isso era do máximo. Verta para português. Deve ter Traduzir, vertido. portanto. Deve ter vertido. Eu Sim, vertia sim. muita coisa. Vertias. Nos testes e nos exames vertia-se Pois, muito. Eu mas acho vou que a dizer-te uma faculdade- coisa sobre o latim ainda. Sim. Eu tive já em latim 3, Pois, no último latim. no de último todos. latim, tive um professor que era o Simão. Se calhar não posso dizer isto. Era Simão, era um senhor. Tinha sido padre. Ok. E ele, para falar, portanto, da declinação os oris, que é Certo. boca, por isso é que vem do oral, fazia os oris. Ah! E Isso dava era. risota Estás a ver, anos pegada, claro, final dos anos 90, percebes? A nossa geração não estava preparada para Não. ser, Não, não é? não. Ter maturidade para levar com os. Não. Os oris. Ora, era aí que eu queria chegar. É que não tens maturidade quando chegas à faculdade. Eu tinha ataques de Sim, riso. Eu era do tenho. estilo. Não quero ir lá fora apanhar um bocadinho de ar. Eu tinha ataques de riso na faculdade. Eu também claro. tinha, juro-te, eu com a minha amiga Paula. Porque eles. Sabes o que era? Agora vão-me retirar. Tu tens que. Eu não fui lá buscar. Não foste Nunca fui lá buscar. Agora a mim vão-me O retirar. diploma. Porque a cena é que eles depois ficam muito. Falam, a gente tem de ir àquelas palestras nas aulas. Eu gostei muito. Eu por acaso gostei de fazer o curso da Faculdade de Letras. As palestras. Depois tínhamos de ir a palestras e eles falavam daquilo como se fosse assim uma cena bem importante e bem complexa. Opa, Ai, só me pois. fazia rir porque. Calma! Tínhamos 18 anos, pá. Calma Sim, contigo, sim. ok? Sim. Isso é só um livro. Eu- Quer dizer, é um livro, é importante, é É giro, isso. mas pá, tu não estás a resolver uma questão problemas do mundo fraturante ali. para a humanidade. E nem eu acho que, no meu caso, a faculdade tenha promovido muito o meu pensamento crítico. Pois, Não lá acho está. mesmo. Lá Acho que está. havia ali alguns problemas, mas isto não é um problema da faculdade em concreto, Não, é é da do escola no ensino. geral. Sim. Acho mesmo que não tinha maturidade, gostava muito de ler, mas eu acho que só houve uma professora assim que eu nunca esquecerei, que não sei se foi tua, que era a Marica Boucherie, a Não. mãe de Pedro Buxeri Mendes, que foi mesmo marcante e que ia muito ao encontro da minha maneira de ver a literatura e de ler os livros e etc. Pá, de resto nem me ficou muito na memória o meu tempo de faculdade. Lembro-me de ti lá. Eu tinha assim um look meio Não, era... chaprado, não é? Não, tinha Na assim... rasta, ainda me apanhaste com a rasta? Talvez sim, uma coisa assim, um tererezito, Um uma coisa, não? teré, também não era ovo. Não era assim Tomava banho, uma tenham rastona, calma. não. Sim, andavas lá com as tuas calças à boca de sino E os chininhos? e fazias às vezes Bem uns concertos americano. no bar novo. Fazia, sim, senhora. Pois, Eu já pois sonhava é. essa que eu também ficava fascinada quando alguém tinha um familiar, tu ainda não estavas, Pois. ainda não tinhas ido para esse lado, um familiar que estava ligado à cena da televisão e do Herman, não sei o quê. Claro. E eu, Pois, estavas ali tipo a vislumbrar um dia. um dia, não é? E na verdade cumpriu-se um bocado essa profecia, no sentido em que, mais tarde, encontras diretamente o meu irmão. Verdade! E ela acaba por ter um não, papel o muito teu irmão importante. descobre-me. Exato. De certa forma, com os de Olinda, descobre os de Olinda. Sendo que, atenção, quem te descobriu, já te contei esta história, foi a minha mãe. Pois foi! Opa, Que a minha mãe foi ver um Fantástico, concerto de Lupanar. fantástico. Opa! Onde é que foi? Fantástico! Eu tenho ideia que foi no Hot Club, pode ter sido. Não, no OT não deve ter sido. Ou foi na aula magna. Terá sido, olha, já não sei. Ela Talvez saberá. tenha sido, no E Hot ela não, disse-me acho que tipo, nunca foi. não sei o quê. Eu disse, andei com ela na faculdade. Ai, é tão É aí Pois é. que. Portanto, a tua Magnífico, história está ligada à minha magnífico. família. Mas Lupanar era uma banda bem frica. Ah! Éramos fricos da Faculdade de Letras. Lá está, lá está. Tinha o Gonçalo Tocha, que agora Pois. é realizador. Pois é, está nos Tinha o assuntos. Dídio Pestana, também era uma banda com nomes de senhoras. E depois foi lá que eu conheci o Zé. Uma Pois. história, sabes a história? Não, conta. Então é assim, Gonçalo Tocha, eu é que devia estar a entrevistar, mas vá, mas é uma conversa. Estamos a falar de amor, portanto. Estamos a falar de amor. O Gonçalo Tocha, na altura, tinha um daqueles penteados à moicano.
Ok. Assim, entre um monge budista que ele tinha umas contas de madeira. Estão a ver? E tinha o cabelo aqui e aqui estava rapado. Agora está muito na moda os rapazes. Mas, sim, mas por acaso é era verdade. mesmo, só tinha aquela crista. Estão a ver? A crista. Meio budista e tal. Que ele era tudo aquilo que o Zé não era. Porque ele era do técnico. Estava a estudar contrabaixo, mas super prático. Aquela mente super prática. E nós, para os Lupanar, precisávamos de um contrabaixista. Ok? Pronto. E ninguém conhecia nenhum. E houve uma vez, o Gonçalo Tocha, completamente despassarado, vê passar um tipo com um contrabaixo às costas, que andava ali perdido, o Zé de Aveiro. Ele não sabia bem, ele tinha de ir, porque ele estava a estudar no conservatório de contrabaixo, e tinha de ir para a aula magna, só que não sabia qual era a entrada para certa, que ele tem 2 entradas, não é? Certo. E ele muito aflito, não sei o quê, e o Gonçalo Tocha diz, então, és contrabaixista? Sou, pai, eu estou atrasado para uma cena do conservatório, podes-me dizer qual é a entrada? Eu digo só, se me deres o teu telefone. Uau! E para combinarmos um ensaio. Ok, muito bem. E o Gonçalo Tocha, que não tinha caneta, e o Gonçalo Tocha, que é a pessoa mais aérea de sempre, fixou o número do Zé, que não teve, e vou dizer, isto é um milagre, a presença de espírito naquele momento, porque na sua vida normal ele tem, de dar o número errado, deu o número certinho. Okay? Vê como a conjugação das coisas. E o Gonçalo Tocha memorizou, ok? Foi para casa, telefonou ao Zé, lá marcou o ensaio. O Zé iria todos os fins de semana a Aveiro, então foi complicado aquele ensaio. O Zé foi ao ensaio, fez um ensaio. Chegou a casa, ele dividia a casa com mais estudantes, amigos, não é? E o amigo dele disse, então, a banda? A banda é uma merda, mas a cantora... Pronto, foi uma linda história de amor. Pá, imagina, olha, pronto, podemos dizer isto sobre tudo na nossa vida, mas se ele tivesse passado Já viste? Não é? 2 minutos mais cedo ou mais tarde, O Gonçalo não ou tivesse se o Gonçalo decorado. tivesse olhado para o lado, Ou isso. distraído com alguma Ou coisa isso. e não tivesse. Como é a vida, Seria a não tua é? vida. Já viste? É assim. Uau! E diz-me uma coisa, agora voltando Estou a ti. arrepiada. Pois é. Tem de ser, tem muita força, já dizias de Olinda. Tu trabalhaste no Jornal Blitz, escrevias sobre música, mas depois foste dirigindo a tua escrita para temas de cultura, de sociedade. Já começas a encontrar o teu sítio, um comentário sobre sociedade, relações, ou ainda não? Não, porque eu gostava muito do meu trabalho no Blitz. O Blitz era o meu sítio, só que uma pessoa tem que fazer pela vida. Pois, claro. E há uma altura em que o Blitz se transforma em revista, eu ainda faço parte dessa fundação, mas depois pessoas que tinham saído do Expresso decidem fundar o Semanário Sol e decidem levar algumas pessoas do Blitz consigo. Não é que eu tivesse uma grande confiança, posso dizer isto agora? Já não estou. Que tivesse uma grande confiança naquele jornal, só na medida em que eu não me revia muito e eu gostava realmente de trabalhar no Blitz, sobretudo nos primeiros tempos. Mas é dinheiro. Sim, É dinheiro, não é? Com Eu certeza. tinha 26 anos, 27 Então, anos. se tivesse continuado aquele projeto, tu estavas a escrever sobre música. Pois, provavelmente estaria, não tinha saído de lá. Mas fui para o Semanário Sol e depois a partir daí, como não era era um semanário generalista, não é? Eu estava a escrever sobre cultura, mas fazia cinema, fazia tudo e fazia reportagens de coisas que não tinham nada a ver com nada. Tu partilhas de certa forma também as paixões pelo cinema, pela rádio. Exato. Que o teu irmão também partilha. Claro, Aliás, claro. ele contou aqui uma história sobre como tu inventaste uma versão portuguesa de uma letra naquele momento, não foi? Agora conta-me a tua visão dessa história. Encontramos essa cassete agora há pouco tempo. Pá, ponham isso nas nets. Pois já pus. Eu não ouvi. Passem pelo meu Instagram, Eu @ana_Marco. sigo. Só que isso não apareceu no feed. Não, pois não, está lá assim, foi no isso dia é foi no Dia Mundial da Rádio que eu pus. Pronto. E está lá eu a cantar com 5 anos, com a Genial. idade que o meu filho tem agora, Genial. a cantar We All Stand Together do Paul McCartney. Sim, exatamente. Com uma letra improvisada na hora, sendo que é uma coisa que eu faço desde sempre e que Pronto, nunca parei de um fazer. talento teu. E agora faço ainda mais, que tenho um filho e ele próprio já está a fazer. Tão bom. Tão bom. E outro dia estávamos a cantar aquela música. Ai, como é que se chama o. Farrusco? Não. Farrusco? Farruco, Sério? aquele do Pepas. Sabes o que é o Pepas? Não. Uma música que teve muito na moda no verão há 2 anos para aí. Não sei. Que é o Pepa e água para lá seca. Não, é Zero. uma música terrível. Mas aquilo como me lembra, o verão.
Ok. Andava assim a rodar muito e rodava na minha cabeça. E o meu filho, aquilo basicamente fala em drogas. Olá! Drogas, ressaca e pronto. E o meu filho até me perguntou, tipo, o que é que ele diz na música? Pois. E eu expliquei-lhe mais ou menos. Sim, não vale a pena Assim por fugir, alto, não é? tipo comprimidos. Ele deve pensar que é pastas de cabeça ou assim. Exato. Que são as pepas. Pepas refere-se a drogas. Ok. Mas outro dia inventei uma versão para o meu filho. Então, Que qual é... Sobre o quê? Vou apanhar uma ganda seca a ver porquinha Pepa lá na discoteca. Quem Gosto conhece a dessa música versão. vai Gosto perceber as semelhanças. Pois. E Pepa é de facto o nome de uma porca. Pois é, a porca Pepa. Muito bem. Portanto, sim, gosto muito. Epá, eu fiz uma audição para uma banda em tempos. Não posso. Foi. Mas, Ai, não entraste? entrei, mas a minha mãe não me deixou. Isso eu tenho. Olha, então temos isso Também em tens comum. essa Não, eu antes de certeza, entrar para a pois. Faculdade de Letras fui fazer também Então uma tinhas a audição mesma para uma idade? banda. Tinhas 17, pai? Isso, Depois eu tinha 17. isso. E eram versões de grunge, né? Que era o que eu gostava de ouvir Era na assim. altura. A cantar ali um ganda Eddie Vedder, um ganda Kurt Cobain, Lance Staley, tudo. Cheguei a casa e meu pai disse, olha, não, agora vais para a faculdade, esquece. Pois. Segundo ensaio, Yeah. esquece lá isso. Pois a minha mãe disse: não vais para o cacém todas as noites. E eu estava. E depois ainda tentei ter outras coisas. Foi. Sim, ainda tive um pequeno concerto marcado. Opa! Mas a tua banda era de quê? Não, a banda não chegou a ser de nada. Essa banda para a qual eu fiz uma Sim, audição era uma banda assim de rock alternativo. Ai, que bom. Não aconteceu nada, não é? Porque não pude. Depois ia tentando ter bandas, assim, mas nunca chegavam a nada, eram só amigas a tocar no quarto e a gravar para uma cassete. E depois tinha uma amiga minha, que essa de facto até fez carreira depois na música, no jazz, já não está cá a viver em Portugal, que era a Sofia, que era do PSR na altura. Não havia bloco de esquerda ainda, Não. o bloco não era um somos bloco. tão antigas que nós Exato. somos pré-bloco de esquerda. Pré-bloco. E ela fazia. De vez em quando havia lá festas na sede do PSR e ela disse-me: tipo, bora fazer um concerto lá de homenagem a Sérgio Godinho. E eu, vamos. Tal? E ensaiámos. Mas chegou a ver o concerto? Não, chegámos lá e pensámos assim: ai, está tudo tão animado. Não vamos dizer às pessoas para se calarem para tocar. A paz, o pão, a habitação, com os cocos. saúde, e tal. educação. Hoje é o primeiro dia, o resto da tua vida. Não vamos. E pronto, e decidimos: não, vamos só curtir então. Pronto. Assim, Acabou para seu a lado. tua carreira na música antes mesmo de É começar. verdade, já viste. Mas nunca se sabe. Pois Eu é. tenho este sonho de ser a vozinha do rock. Podes juntar a mim e fazemos uma banda de vozinhas do rock. Eu acho que sim. Mas já com os cabelos brancos, já Sim, todas sim. caidonas. Vamos para as universidades séniores fazer Então, concertos. por favor. Com uma máquina Eu de quero imperiais. isso. Eu quero isso. Quero isso Digo na sim. minha vida. Digo sim. Imperiais é mais difícil que eu não bebo álcool, mas se calhar está na altura de... Está na altura de começares começar. a beber. O metabolismo também. Bom, para que é mais lento, aquilo fica mais tempo, não gastas tanto da guita. Não gastas. É bom. Pois é. Está bem pensado. Tá. Isto parece-me uma reforma de sonho. Vozinhas do rock. Temos de bom. encontrar. Pode ser esse o nome. Por acaso acho que já há. Temos Vamos de pensar no nome. É verdade. Vamos pensar. A voz Ana, isto também não é bom. Ovo. Ovo. É sempre uma Também havia interjeição, é sempre bom. Aquela mítica banda do programa de Marina Mota, Qual era? que eram os Bate na Avó. Pois é. Ai, pois é. Os bate na avó. Pois Nesse caso era a avó bate neles. Pois é isso. A avó bate forte. A avó bate forte. Isso não é mau. Isso Vês? não é mau. A avó bate. Pode Vamos estar fazer estar aqui um uma projeto, coisa. mas é só para daqui a 30 anos. Pois sim. Espera aí. 70, estamos nos 70. Nos 70. É bom, Tá para bom. começar. Está bom. Tá, acho que está bom. Assim as artroses nos permitam. Não está. Quanto mais encarquilhadas, melhor, por amor de Deus. Tu já viste? Mas levamos aqueles. Como é que se chama aqueles calções? Os Daisy Dukes? Aqueles calçõezinhos da Daisy Duke, mesmo aqueles. Yeah. Já todas. Ai, quero isso na minha vida. Sim. Vamos? Está Vamos, combinado? está 30 combinado. anos. Como é que conheces a Tânia Graça? Conheço a Tânia Graça, primeiro das redes, como toda a gente, Pronto, não é? já. Ela era mesmo assim um fenómeno de popularidade e veio-me parar aos olhos. Olha, nem sei bem como, nem me lembro bem. Lembro-me de a ver, de gostar muito dela e de a sugerir para um programa durante a pandemia, nas manhãs da 3 já, que era sobre amores de verão. E disse assim: bora falar com a Tânia Graça, que ela é fresquinha.
assim fresquinha no sentido tipo, Sim, vais falar com o psicólogo e o Exato. psicólogo vem, não é? Tipo, Não é formal, não tem um discurso isso, formal, a gente queria não é? ter assim alegria e ela tem muita luz e alegria e estávamos a fazer rádio à distância. Isso é interessante. Se bem que rádio é sempre um bocadinho... Era, mas não os estavam juntos no mesmo intervenientes, estúdio. É Não verdade. tinham estúdio. Eu estava fechada num roupeiro em casa dos meus sogros. Eles estavam no estúdio, sendo Ok. que os convidados tinham que estar num estúdio ao lado. Opá, enfim, Todo um- pronto. Portanto, eu Yeah. não conhecia a Tânia nessa altura. Eu falei com ela no ar. Portanto, conversei com ela, fiz-lhe as perguntas que tinha a fazer. E depois foi um bocado um encontro de duas vontades, que foi eu dizer assim: nós temos de agarrar a Tânia antes que toda a gente pegue nela. Pois. E a Tânia dizer-me assim: eu tenho vontade de fazer rádio. E eu, é? Então bora! Pronto, assim chamaste? foi. E fomos no risco total, porque nós fizemos o programa e a rubrica ainda nas manhãs, que Certo. se mantém, não é? Eu é que já lá não estou e as pessoas que estavam lá na altura. Ou seja, eu meto-me assim como estou contigo, sendo que a ti já te conheço há uns bons anos, que ela não conhecia de lado nenhum, e estamos ali as duas a falar da vida dos outros. Há química, não é? E Aquela houve química sempre, que dá. sempre. Que E acontece. que dá e que depois cresce até Pois, claro. no ar, porque estamos a falar muito de intimidade, e depois que Sim. se prolonga fora do ar, porque às Pois. tantas acabamos por ser confidentes uma da outra, não é? Há aquela coisa, ai, as mulheres não são amigas umas das outras. Eu não tenho nada Epá, dessa experiência. não, isso é um Eu absurdo. tenho a experiência do contrário. Sim. Tenho- Aliás, eu não tenho experiência nem disso nem do oposto. Certo. Eu sempre tive amigas raparigas e amigos rapazes. Eu sabia Claro. que estava muito dividido em alguns meios. Estupidamente. Sim, há muita gente que diz, não, as mulheres são horríveis umas para as outras. Mas eu não tenho, eu não tenho essa tenho experiência. de todo essa experiência. Eu outro dia fiz até um vídeo qualquer sobre alguém que me perguntava sobre como lidar com as tricas num ambiente de trabalho e não sei o quê, e houve imensos comentários de pessoas a dizer assim: eu trabalho só com mulheres e nem imaginam. Eu pensar, epá, isto não é o sítio certo para vocês virem comentar isso, porque eu não acredito. Ou seja, isso é um ambiente que está minado certamente por outras razões. Ou Pois. se recuarmos um bocado, está Analisarmos. minado pela circunstância de nós termos sido sempre um bocado competitivas Sim. em relação à atenção masculina, porque estivemos sempre um bocado nas mãos dessa atenção, Com não é? certeza. E a precisar de impressionar esse lado. Não é certamente uma coisa só porque, olha, as Só mulheres porque, são... só porque só dão umas às outras. Nunca tive isso. E eu vou dizer-te, o meu trabalho na música é num ambiente maioritariamente masculino. Principalmente agora eu tenho a Eugénia, que é Sim, a guitarrista guitarrista. que me acompanha, a Eugénia Contente, e tenho a Célia Costa, que é a minha road manager. Mas com Diolinda eu era a única mulher no meio de 10 pessoas, ok? O resto era tudo homens. E achei muito interessante as dinâmicas de relação entre os homens e foi esclarecedor para mim, porque essa coisa dos homens é tudo bros, mano, dão-se muito bem, não é... Há questões, ok? E não é assim tão pacífico e tão fixe. E depois há uma coisa que me enlouquece, mesmo quando há amizade masculina, que é, acontece qualquer coisa a um deles, e depois diz, aconteceu isto, ele vai não sei o quê, vai separar-se, vai não sei o quê, não sei o que mais. Então mas porquê? Não sei. Pá, sim. Jura, então, mas não sabes, não fala. Não se fala. Isso é um problema. Isso eu acho que é mesmo um problema. Só por uma razão, que é quando tu não falas, não te ouves falar. Portanto, nem tu te consegues analisar bem, nem tu consegues produzir bom pensamento sobre a tua própria situação, nem tens o input dos que te rodeiam, com quem tu passas, se calhar, mais tempo. Isso faz-me imensa confusão. Eu até mesmo em questões de parentalidade, um grupo de pais e um grupo de mães falam de coisas completamente diferentes. Claro. E Certíssimo. mesmo que tu queiras ser um pouco mais vulnerável num grupo de pais, imagina, é público que os primeiros tempos de maternidade para mim e para o meu marido foram difíceis, foram desafiantes. Eu tinha muitos ombros com quem contar. Ele tinha também, porque também tem muitas amigas mulheres, mas com os homens era sempre um bocado tipo, não, isso depois passa. Depois com o tempo... Até... não validavam bem, estás a ver? Mas não é por mal, é um bocado Sim, tipo... não. Sim, eu também tive isso, mas... blá, blá. Mas engoli, fui fazer um Benfica, hobby. Sporting. Tenho um hobby. Exato. A Man Cave, lá. Tenho aqui filatelia. Vamos falar de filatelia. Não é o Bill Blur que diz que tem lá as cenas... Ele, em vez de pensar nas coisas que o mordiam, quando sentia que a coisa estava a vir, ele distraía-se com uma coisa qualquer. Yeah. Não Isto é? é uma coisa que
não consigo fazer. Não dá, a gente tem de Tem que passar por tudo, chafurdar. tem que passar, chafurdar, Chafurdar, lá exatamente, mergulhar. tem Sim, de sim. levar pancada das tristezas e agruras da vida. Mas É porquê é verdade. que há mais poetas homens que mulheres? Lá está, porque as mulheres não podiam escrever assim, Pronto, isso não se é podiam verdade. expressar. Isso é verdade. Não, é por causa disso, certamente. Porque a poesia feminina ou a literatura feminina não era validada. Pois, claro. Às vezes Demorou elas muito até tempo. tinham de assinar como homens para poderem claro. ver as suas obras. E eu própria até tinha algum preconceito em relação à escrita Era? de mulheres. Tinha. E agora, Interessante. ultimamente, só tenho lido mulheres. Pois. E não é também uma busca consciente, não é? Pois, com certeza. Mas a mim aborrecia-me. Isto é interessante, que é a mim aborrecia-me que o pensamento feminino falasse sobre si próprio, ou seja, Certo. que falasse muito sobre a condição feminina e etc. Eu Que achava engraçado. tipo, ai pá, estão sempre mulheres a Naquilo, falar de ser sempre a mulheres. falar. Pronto. Fast forward Homens. para hoje. Exato. E o que é que tu fazes? Não, e homens para mim falavam sobre a vida. a vida. não é? A vida. As cenas De forma grandes. neutra, universal Yeah, e coisa. certo. Que me agradava muito mais. Certo. Isto é estúpido. Claro que as mulheres tinham que falar da condição feminina, porque elas não tinham acesso a esse pensamento universal, porque, como eu costumo dizer, estavam a apanhar as meias desses homens. Epá, Ou apanhar, ou apanhar dos ou apanhar homens. dos homens. É verdade. E claro que só depois, à medida que o tempo foi passando, é que eu fui percebendo, epá, claro, há tanta riqueza Faz sentido, em não é? mulheres e homens, escritores. Além e... disso, é assim, nós somos 50% da população mundial. Exato, Portanto, claro. Acho que... Não era que não existisse essa capacidade, Não, obviamente. Não é? e a experiência feminina é uma experiência que interessa pelo menos metade Pelo da menos humanidade. é verdade. Não é? verdade. E que se falou sempre muito pouco. Pouco, exatamente. E que é tal bastante qual. diferente da experiência masculina, porque tu estás, olha, como nós falávamos aqui fora do ar, a pensar nas enxaquecas da perimenopausa Exato. ou a pensar em Nós somos mil outras coisas que te telúricas, distraem. vou dizer-te assim uma palavra gira telúrica. para fazer o rebranding. Pumba. Somos telúricas, estamos ligadas à terra. É. Somos ciclos, estamos tudo. É isso. E a terra passa por nós e somos assim. Pois. E queremos falar disso. E os Pois homens é. é a lua. Pois, pronto, e podem, Falando vão de generalidades, lá, vão. como é óbvio, há exceções. Claro, com certeza, estamos a Não, é que as generalizar. pessoas depois não entendem. É uma coisa que eu queria falar contigo sobre as redes sociais e mulheres a falar de sexo e amor e relacionamento, pois. vocês devem levar pouca pancada, devem. Pois. Misógina e não sei o Sim, quê. sim. Portanto, este lado sombrio das redes sociais e que às vezes as pessoas não percebem. Nós estamos a brincar sobre assuntos sérios e depois, ainda por cima, Portugal parece-me ser um país que ainda não sabe bem, já sabe um bocadinho melhor, mas não sabe completamente bem brincar com coisas sérias. Não se pode, né? O respeitinho, não sei o quê. Sim. E às vezes nós estamos aqui a brincar, a falar de uma coisa séria de forma descontraída e a rir. E depois o pessoal descompensa quando vê. Descompensa. E a gente tem de dizer, tem que pôr aqui Leva uma... a letra. Sim, temos de pôr um disclaimer a dizer isto é ironia. Estamos a brincar, mas calma. Yeah. Não sei, o que Sim, sentes tu? e mesmo quando Quanta falamos- pancada levas tu nas redes Olha, sociais? eu pessoalmente tenho uma comunidade bastante controlada, Boa. que à medida que vai crescendo eu vou percebendo que vai atraindo mais lixo. Mas, por enquanto, eu ainda consigo, tipo, pimbas, apaga Faz. e bloqueia. É? Sim. Mas eu tenho um sempre impulso. foste assim ou agora é que aprendeste a ser assim? O impulso para responder está cá. Tenho respostas sempre muito boas Sim, para dar. ai. Ainda há pouco tempo fui ao podcast do Bernardo Mendonça e contei esta história. Ainda estava no Blitz. Houve um despedimento de muitas pessoas lá, na altura em que aquilo ia transformar-se em revista. E eu não fui despedida porque eu era contratada a prazo, portanto eu não fazia parte dos quadros. E as pessoas foram sendo despedidas e tal, e depois havia o Fórum Sons, não sei se estás a par do que era o Fórum Sons. Pronto. Opa! Epá, ele foi tanta pancadinha no Fórum Sons, Claro. tanta Fórum Sons pancadinha. era uma comunidade de melómanos, muito aguerrida, Mas era tramados, pá, eram mais com jornalistas bastante e snobeira. Alguns Ai. não, alguns eram músicos, havia muita coisa ali. Que carga de porrada Sim, monumental sim, que ele, sim, acho que foi o primeiro choque Yeah. de crítica que eu tive. Foi uma vez, fiz um concerto de Lupanar na Ala Magna. Pronto. E alguém escreveu sobre aquilo e dava-me tanta pancada na minha Pois, cabecinha lá que eu está. até andei de lado. Mas depois também se criticava aos críticos. Mas Muito. eu tinha, eu tive a ideia ainda em Violência de fazermos o fórum Canetas, que era nós a dizermos mal dos críticos e Pronto, jornalistas. lá está. Mas eles faziam isso também muito bem lá no Fórum Sons. Acredito. E há um tipo que diz mesmo concretamente, tipo, pois, toda a gente foi despedida. Eles falavam muito também assim do que se passava nestes bastidores, na indústria, no jornalismo musical. Toda a gente foi despedida do Blitz, menos Ana Markel, porque apelido wink coisa. E eu aí fiquei tipo... Mandei-lhe uma mensagem e disse assim... Amigo, Amigo, o meu apelido não vale assim tanto.
eu faço é ótimo sexo oral. Tão bom! Aí, E ele respondeu com uma longa missiva a dizer: quero saber o que é que a senhora faz com a sua vida, mas não sei o quê. Não sei o quê. Ainda por cima ela te respondeu, não teve vergonha na cara. Pois foi. Mas depois desse dia, que eu achei, pronto, é uma boa história para contar, mas depois desse dia, e também por ver muito o meu irmão às vezes embranhar-se demasiado nessas discussões, eu prometi a mim mesma que não entraria nunca. Então o que eu faço é mesmo, esta pessoa acha isto, então não, eu vou ter que ter o cuidado de ter a certeza de que ela não me segue. Portanto, vou bloqueá-la já, não vou responder, vou ocultar o seu comentário. Boa! Ana, estás a censurar e não sei o quê. Não, eu estou a fazer conteúdos que são para um certo tipo de pessoas que precisa que vai ao encontro de certos gostos das pessoas. Falo de música, falo de relações, falo de parentalidade, etc. Se a pessoa está incomodada com o que eu estou a dizer, nem eu quero que ela me siga, nem ela me quer seguir a mim. Só que quer, porque as pessoas, o que elas gostam mesmo é de ir da escáfia, da claro. escáfia. E depois ficam assim, Exato. E eu fico assim, pronto, cá está, pimba, bloqueia. Mas vejo que aquilo se descontrola mais quando são os vídeos, por exemplo, do Voz de Cama. Sim, sim. A comunidade da Tânia é muito maior, o vídeo tem mais alcance e mais distribuição, e aí vêm mesmo, às vezes, trolls, em campanha mesmo. Os bots também? Topam bots? Epá, não é mesmo pessoal com uma vida pessoal, triste? Sim, pessoal com uma vida triste. Às vezes até em alturas, vou-te dizer, houve ali alturas de eleições que eu achei que estavam até mais mobilizados que nunca. Pois, talvez, sim. Para ir lá assim um bocado incendiar. Aquelas coisas, não é? Tipo estas gajas, quem é que elas pensam que são? Claro, Enfim, às vezes coisas piores do que isso. Sim. O pessoal, eu sinto que quando ataca mulheres, não ataca só ou não ataca de todo pela sua obra. Não. São ataques pessoais, sexuais, sim. sexualizados, vá. Ou não é? do aspecto físico. Sim, Tipo, ainda outro dia recebi uma isso. mensagem de um tipo que dizia... Epá, era a propósito de quê? Não me lembro, que pena. Bom, era a propósito de um vídeo qualquer, a dizer qualquer coisa assim, muito, que ele achou que era uma grande liberdade e coisa. E ele dizia tipo, com esse nariz, mas é o Pinóquio, enfim, pronto. Atacando pelo lado, como a Joana Marques está sempre a ouvir coisas Também. sobre o seu tamanho, ou sobre o que ela tem inveja de ser linda como a nossa Rita Pereira, ou, pá, que é um absurdo, pronto. É só aquelas pessoas, para aquelas pessoas, é isso que importa, é seres linda, é ter dinheiro, não sei o quê. Essas pessoas não concebem que haja outras que se estão a cagar para isso. Pronto. Pardon my French. Pois. Ou então, essas pessoas com a sua vida triste acham que só os eleitos do Senhor é que deviam ter direito. Exato. Porque senão elas ficam a olhar... Então, mas aquele outro que não é aquelas coisas que consegue e eu não consigo. Exatamente. É porquê? É porque eu não consigo. Eu sou uma porcaria. Não! Pois é, tipo, enquanto eu estava, pronto, resignada a ser uma pessoa, sei lá, que não se ama a si própria, pronto, tudo bem, agora aparece-me esta aqui, como é que esta se ama a si própria? Exatamente. Com 1,5 metro? Ou com um nariz de 1,5 metro? E consegue ter uma carreira. Exato, sim. Pode ser isso. Sim. Ele veio muito hate também por ser irmã do meu irmão, portanto, foi? Também? Assim, ao Pois, longo claro. dos tempos. Portanto, começou aí e depois foi por aí fora ainda durante algum tempo, mesmo quando aparecia na televisão e tal. Sim, mas, a televisão há de ser um meio... Está tudo, já passou. Já passou. A televisão é... É tramado, não é? Sim. Mas a idade também nos dá esse traquejo de saber lidar, não é? Sim. Só gostava de ter, pronto, 30 anos só naquela da saúde. Sim. Porque da cabeça não trocava. É isso mesmo. Tal e qual, digo-te já. É isso mesmo. Olha, falando em saúde, vamos fazer aqui uma rubrica que não vai dar saúde a ninguém. Mas cheia de medo! É a minha rubrica favorita de todas as que eu fiz. Fui eu que comprei tudo. Fui eu que fui escolher tudo, ok? Portanto, eu só me posso culpar a mim, tu podes me culpar a mim e eu só a mim posso culpar. O que é que vamos fazer? É o Tinder de comida. Pois, é que vamos fazer swipe right ou swipe left. Agora explica-me que eu sou uma pessoa casada. O swipe right é bom? Qual é que é bom? É o left ou o right? O mau é para a direita e o bom é para a esquerda. O bom é o left.
Exato, porque o para a direita é aquele mais intuitivo, não é? Que é Direita- não. Pois Pronto, não é? é isso. Sim. Então, vamos fazer isso com comida, ok? Não é que eu saiba. Não, por acaso eu já tive Tinder para efeitos de investigação, trabalho, de investigação. para um São Valentim, as manhãs da pronto. 3. Muito Eu bem, e muito Inês bem. Lopes Gonçalves viajámos Muito pelo bem. Tinder. nessa Encontraram lá... altura. Fizemos matches com pessoas. fantástico. Muito bem. E depois, cancela rápido! Pois. Então, vamos fazer isto com comidas, mas não é uma comida qualquer. Vamos fazer aquele clássico da internet, que é comidas esquisitas. Ok, Tá? Vamos. Eu tenho aqui um saco. isso é muita comida, o que é isso? Vamos só provar uma outra coisa. Quer dizer, vamos provar tudo, mas só coisas poucas Ok. de cada coisa. Espera, primeiro vou tirar aqui. Eu levantei-me, eles agora já me estão a chamar nomes. Não me vou levantar mais, desculpem. Não façam já não façam essa cara para mim, que eu não estou a ver, mas eu sei que cara é que estão a fazer. Isto são as bebidas, ok? Nem sei como é que isso... No Temos sentido de em fazer que, se eu não sei se se isto é souber bom ou mau. mal, Epá, bebes yeah. uma bebida Como é que isto- Ramon como é que isto se Moshi, faz? Ratakosen. Como é que isto... Tem. Isto é o quê? Uau, isto é Isto uma é de mochi, mas eu não sei como é que isto se abre. água, isoglicose, açúcar E acidificante agora eu não e consigo aromas. abrir esta porra. Espera, filha, vamos lá, com calma. Deves furar esta treta. Não deves furar isto. Furar? Não. Não. Já está Isto a vai ter correr que ser mal. cortado. Ana Marco, isto não vai. É impossível, já estou cheia de calor. Esquece, pronto, não interessa. Vai, olha, É, era bom, mas não era. Então vamos fazer aquelas Então, se coisas. souber mal, tenho aqui um bocadinho de água. vá. Água. É isso, pronto. Vamos fazer aquela coisa irritante. Sim. Que é do... Abrir pacotes. Essa assim é a minha receita. Eu odeio as pessoas que fazem isto no TikTok. Odeio com todo o meu coração. Isto é bom. Isto deve ser bom, percebes? Isso Eu sou tua amiga. Isso é bom, até já estou com fome. Cheira primeiro. Eish. Aquele camarãozinho pequenino. Estás a ver? Cheira É mal, forte. mal. Vou dizer uma coisa, cheira a bacalhau. Por acaso cheira. Tu não querias dizer porque és querida. Bora lá. Vamos lá ver. Mas é só o primeiro choque. Super aceitável. É ótimo. Era para a esquerda. Tragam Era uma sim, jola, por era favor. sim. Mais uma. Isto é bom, isto é bom. Super sim. Gosto muito Este- de... este Não marcha. mexi. Este marcha. Muito bem. Este marcha. Primeira prova superada, swipe Superada. left. Boa. Agora. Algas. Como é que estamos de algas? Também deve saber Coisa. a peixinho. Pois. É picante. Pois. Big roll. Tai kai noi. Espera, isto é tipo uma palhinha de algas. É tipo um barquilho. Sabes os barquilhos? Sei. Esta é difícil. Isto é... pá. Isto é difícil. Isto é bué da esquisito. Porque isto é bué da esquisito. Isto é açúcar, meu. Isto é... Ao mesmo tempo, Sabe a peixum. é umami, mas umami do mal. Epá. Porque Sabe isto tipo a peixum, doce. sardinha e depois é doce Peixum. e picante ao mesmo tempo. É doce e picante. Agora vou beber água. Epá, esqueçam. Não. Isto não me ganhou. Não, isto vai para o swipe right. Vai. Epá. Não, filho. E o Tu não hálito- me o engatavas. hálito que Tu isto não me deixa? engatavas. Não. Deixa só Esquece ver. esta porra. Tem açúcar, tem algas açúcar, sabor afumado. açúcar, né? Olha, Sabor agora afumado. Tu Deixa tipo- mal ao pé, já viste? Faço assim. Deixa mais- mal- Olha, leva canela. Canela, pimenta. Canela? Pois é. Pronto, muito bem. Não. Isto não. Nunca na vida. Agora, deixa cá ver. Mais. Este é irlandês. Queres abrir tu? Ah. Vou fazer tu. Posso fazer. Para a Qual tua é que é a minha câmara. câmera? Esta aqui. Ai, tu abres assim. Isso também é bom para o pessoal ver a técnica de Claro. abertura de pacote. Vê lá. Cheese and onion. Bom, Forte. mas bom. Tragam uma jola. Ai, é muito bom. O meu carinho de aprovação é tragam uma jola. Vou comer mais uma. Estas Swipe são muito left. boas. Swipe É left. que a batata em si é boa. Olha lá. É. Ui. Oi. Lê lá tu. Hot rice crackers. São picante rice cracker. Craquelinha richo. Já está aí, Pitega, porra. rista. Mas não é? Cuspim. Olha, mas estas são boas, queres ver? Achas que sim? Acho. Estás confiante? Olha, eu adoro essa técnica de abrir. Porque eles não têm aqui esta coisa para coisa. Não tem? Pois não, repara. É uma cena cultural.
Tu estás a ferrar o dente antes de ferrares o dente. Vai, afifa-lhe. Deixa eu ver. Muito doce. Mas não é mau. Epá, Tragam-me uma jola. não percebo. Isto está a caminho de ser alguma coisa que ainda não chegou lá. O que me inquieta é ser um bocado doce. Não, mas é bom. É bom? Também é doce e picante, desafiante e salgado. O doce Mas eu acho que se não quiseres, levo para casa. tira-me picar. Não. Eu, doce e salgado, tem de ser uma dose. Pá, tem de ser bem equilibrado. Tu queres, leva para casa. Mas eu acho que não vais querer ficar com ela. Temos aqui Pumpkin Crisps. Pode ser bom. Essa tem coisa para coisar, vês? Pá, então vá, abre lá Não, tu. esta Não tem- ficas sempre com a fama do... Mas também não... E abres assim ao meio. É toda uma técnica. Mas espera lá, para a gente meter a patonga, a gente tem de abrir assim. É um pacote de rijo. Por acaso é, meu. É. Vai ficar tudo mal aberto, vai ficar tudo mole. Aí é bem, parecem favos de mel. Olha, vê lá, tira lá. Tu é que abriste isto. Isto é o que mesmo que já me esqueci? É abóbora. Pumpkin Crisps. Isto sim. Isto já. Mas sim, no sim. fim, Ficou trago. não me dá a mesma alegria aqui destes arroz. Estas é que te... Não é? Agora, acho que vamos para os doces. Doces. Isto é... Não. Olha, estás a ver? Quer dizer, Olha. What? É com esta, mas tem Ai. de se ver a figura. Nuclear Strike! Vamos lá embora. Uma para cada uma. Mas é petazete. É daquelas que têm chupa, não é? Tens de Sou mergulhar viciada o em chupa na Sou petazeta. viciada em petazetas. És? Eu não sabia quando comprei isto. Ainda Sou bem. mesmo. Espera, mas primeiro temos de lamber o chupa para ficar a agarrar as Pois é. petazetas. Ai, credo. Até isto abrir É mal. um chupa normal? Tem a forma de um cérebro. Ou de uma amora? Eu, por Sabe a acaso, cérebro. Ai, meu Deus. Olha, o chupa é bom. Normal. Vamos tornar esta Não, é experiência bom. mais divertida. Que é assim. Pois claro. E agora vamos deixar só ficar assim. Pipocas na minha boca. Isto é a melhor coisa do mundo. Hum. E não é assim tão ácido. Eu já estou a fazer música. E tu ires a uma cena formal e depois mandar as petazetas, tens um bocado de petas e de vez em quando estás a falar com Estás a falar com as pessoas, bué mas- engravatada e estás só a falar assim, e o pessoal fica maluco, não percebe onde é Fogo que de vem artifício aquela na minha experiência. boca. Eu juro que eu Olha. adoro petazetas, sou viciada. Isto marcha. Marcha, sim senhora. Sim senhor, Comi tudo. é um bom Tinder. E o próprio do chupa também é bom, vou dizer. É bom, é? Vou pôr aqui para comer depois. Espera. Este vai ser terrível. Gengibre, gostas Olha, disto? isto eu comprava quando estava grávida no primeiro Dava-te trimestre. aquelas coisas. Dava-me os enjoos e eu, bom, pois gengibre. mandava disso. Não era nesse formato. Mas este tem Olha, se calhar- manga. Gengibre manga. Ginger Mas acho que até era desta marca, isto deve ser bom. Hã? Será que é muito agressivo? E tem esta cor. Ai. Ui, quando Isto tem vai esta ficar cor já está tudo. colar nos dentes. Este laticínio é bom. Então, Gosto. eu sou uma pessoa que sofre muita ansiedade. Bruxismo. Quando estou assim concentrada, imagina, estive a escrever hoje de manhã, então estive assim, clank. Agora estou a comer isto e estou a ouvir só cacan. Se alguém estiver a ouvir os meus queixos a estalar, ficam já a saber a razão. Não é mau. É bom. É bom. Passava no Tinder. Assim, mediano também, não é? Mas É bom. eu estou muito curiosa a saber o que é isto. Hum, Strawberry. Crispy strawberry. isso deve ser. Made from Eu real vou fruit. testar, que é morango liofilizado. Deve ser. Vamos ver se é crispy como eles dizem. Vamos ver. Depois Olha. tentar meter um dentro da água para ver se é com morango verdadeiro. É bem. Podemos Nunca fazer fiz essa isso. jabardice. Aqui está. Lá está. Tua técnica, Ana Marco. Estás a ver? Mas a minha técnica Vai é dar que merda. abre mais direitinho. Pronto. Vamos ver. São crispy o caneca que é crispy. Epá, São inteiros, morangos inteiros. Olha isto. cá está. Foi um morango Não, cuja metes aí, alma mandas foi para aí. sugada. Parece, sabes, ficou lembras-te assim. dos... como é que chamavam os
os trunfos. Eles não tinham eram brancos. Tinha umas casinhas de cogumelo. Também muito bom. Possam... Pessoas que sofrem de misofonia. Sabes o que é misofonia? Sei. Tem horror a sons... Põe um disclaimerzinho no princípio deste episódio, por favor. Quer dizer que não ouçam. E este aqui, olha. Vamos ver o que Isso é. deve ser bom só. Hã? Será? Tem aqui. Não, Não, vários. vários. Estavas a falar de cogumelos, não é? Toma lá Exato. bolachas. Chocorooms. Isto é bom, isto não tem nada que saber. Olha que divertido. Estes são fofinhos, olha. Mete a a ver? mãozinha. Olha que jeitozinho. Olha, muito fofo. É, Sim, é uma senhora. espécie de um gracinho Não, com um gosto. carapuço. Gosto. É. Pronto. Olha. Super sim. Muito bom. Muito bom. Vamos passar Bom uma chocolate, constituição. bom gracino. Estamos a chegar ao... Epá, já tenho só... Estamos já a pièce de aquilo que eu resistência. quero. Estes são pinners, como diria Jorge Jesus. Pinners. Isto é pinners. Com coco. Coco. Olha, já ia dizer mais nada daquelas peludas. Farinha de trigo. Peanuts com coconut, Já que a cream minha flavored... nutricionista não Anda. esteja a ouvir isto. Não, nunca. Era logo 2. Sou uma lambona. É tipo uns M&M's de pessoas menos divertidas. Sim, senhora. Tá bom, também. Agora, Tudo aprovado até agora, menos mesmo as algas. as algas não vai lá. Isso, é mochi. Mas é de amendoim, meu. Tem tudo Eish. para correr mal, meu. Deve ser muito enjoativo isso. Yeah. Mas é mochi, mas não é frio. Hã? Isso não é para estar no frigorífico. Se não teve. Sair Se calhar ainda direto saímos para a daqui sanita. todas. Não, isto não estava. Porra. Isto não estava. Mesmo lá na loja não estava. Olha que isto era bem. Epá, mas isto tem uma consistência. Isto parece que eu estou a comer a forreca. Ouçam, isto, para falar, é terrível. Quem gosta de amendoim, isto é bom. Mas eu acho gosto. que Marcha, bué. é muito enjoativo, como eu previa, mas bom. E o que uma pessoa faz? Agora eu tenho uma peça de resistência. Ainda não acabou. Não, esta. Vou pousar aqui o meu amendoim. Este é Ei! americano. Isto é americano. Tu sabes o que isto é? Sei. O meu irmão já teve disso. brutal. O teu quem? O meu irmão, claro. Quem mais? Mas já fizeste isto? Este jogo? Não fiz, porque não tive coragem Não, se calhar coisas que não queres, eu provo tudo. para comer Sim. coisas Eu provo tudo por ti. de Eu vómito. estou cá para ti. Eu estou cá para ti. É que a questão é, eu agora já nem água tenho. Não, mas a morango, gente peraí. arranja água. A gente arranja água. Ainda Olha, está boa, sabe a morango. isto são os jelly beans, são os feijõezinhos, que têm vários sabores, uns bons e outros. Qual é a minha Vomitado. frase? Old Bandage, que é um penso Ah, antigo. pensa em ti. Ai, o quê? Stink Bug, que é um inseto mal cheiroso. Sim, Dead Fish, que é um peixe morto. Não. Barf, que é vómito. exato. Booger, que é um macaco Macaco. no nariz. E é assim, isto... É uma roleta, não é? É, mas eu como, eu provo. Bota Então vá. bota que eu provo. Se, Eu nem posso provar. se for uma coisa que tu não queres provar, eu provo. Eu vou só por ti. rodar e já mostro. Ai, Jesus, me acuda. Espera aí. Ai, eu preciso é que alguém abra isto. Ah, Borracha queimada? ya. Não é isso que saiu. Ah, vou comer borracha Espera aí, queimada. eu vou fazer assim, que é mais divertido. Assim nem eu vejo o que é. É bom. Strawberry banana smoothie. Então vá, não, mais não um. queremos, não queremos. Bom, não queremos. Caiu outra vez. Então, está viciado isto. Espera, acho que não se vê. Vê-se ou não se vê? O que é isto? Tutti frutti, tu és muito fofa. Queres provar o tutti frutti tu? Vou pôr aqui... Espera lá, eu vou dar tutti frutti. Só que o tutti frutti é muito Vou pôr parecido com... aqui... Ah, já percebi. Tutti frutti é muito Vamos experimentar parecido. assim. Não sei qual... Tutti frutti. Isto vai correr mal. E das duas uma, ou te calha tutti frutti, porque são iguais, ou te calha... Ai, que nojo! Ou te calha mais Cheirito! Não quero! Pá, que nojo. Deixa eu ver. Recuso-me a comer isso. Ai, que nojo! Que nojo, cheira Qual muito será mal. este? Espera lá, este é o barf, peach barf. Um é peso e outro é vómito. É peso ou vómito? Não Ah, sabe. bom. Mas se calhar gostas de Mas vómito. cheirava mal.
cheira mal, mas sabe bem. Espera lá. Espera lá. Cheira muito mal. Ai, que nojo. Cheira muito mal, eu não consigo comer isto. Ok. Esse sabe mal também. Esse é o quê? Que porra é esta? Wet dog. Ah! Sabe a cão Ah, molhado. o que eu quero provar. Espera lá, o stink bug. Eu Deixa nunca qual é o comi cão stink molhado. bug. Ai. É eu um cheiro sou muito assim. mau. Eu sabe bem, eu não consigo. É não um aguento. cheiro muito mau. Isto cheira tudo mal. Agora só se ouve nhaque. Isto não é mau. Nhaque. Isto não é mau. Pá, que coragem. Faz Não. tudo em nome da arte. Estamos a Ana acabar. Bacalhau. Estão a passar os créditos, eu estou a provar tudo. Ei, eu acho que isto é só uma desculpa para comer jelly beans como Yeah. se não houvesse amanhã. Isto Já é um... fica com uma chupinha. Corro! Preciso de um bom. Que nojo! Vamos acabar com a Ana em pânico. Bebe Bacalhau. água! Pronto, obrigada. Foi Está-me um a dar episódio vómitos só de possível. ver. Foi um episódio possível. Obrigada, Ana. Felicidades pelo teu novo disco, é incrível. Obrigada, que uma pessoa não faz por publicidade. Isso. Chupa, chupa. Ai, que caralho. Yeah. Agora vou dar um beijinho ao Zé. A cheirar a stinky socks. Se se encontrassem o António e a Teresa, será que daria